Gente, bom dia, graça e paz. Quem fala com vocês mais uma vez, seu amigo Fábio Araújo. E nós estamos aqui para lançar mais um vídeo para o nosso canal no YouTube. É bem verdade que tem alguns colegas, alguns amigos que já até chamaram a minha atenção, que de uma certa maneira eu sou um pouco assim ligado nessa questão de dias, datas, horários. A minha mente, ela trabalha assim bastante, né, em volta disso. Como eu tenho muita facilidade, por exemplo, em lembrar, né, de acontecimentos, data de aniversário, data de casamento, aniversário de casamento, data de que tipo alguém faleceu e tal. Então, eu sou um pouco assim preso nessas coisas. Tenho facilidade bastante para lembrar dessas questões de acontecimentos. E hoje a gente está aqui para lançar mais um vídeo. E como eu sou muito ligado nisso, não sei se isso tem um lado positivo ou se isso tem um lado negativo. Mas hoje é dia 2 de setembro e nós estamos completando 5 meses utilizando o Facebook, o YouTube, e estamos nessa plataforma do YouTube. E nós estamos aí, graças a Deus, caminhando para a chegada, né? Como diz o ditado, estamos mais perto do que longe dos nossos 1.000 inscritos aí do nosso canal. E você que está nos assistindo pela primeira vez, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, a nos ajudar. Se esse conteúdo tem te abençoado, se esse conteúdo tem te ajudado, e compartilha, divulga e também deixe a sua sugestão, o seu comentário. Sempre é muito importante você deixar o seu comentário nos nossos vídeos, deixar alguma sugestão, até mesmo um comentário que possa acrescentar com relação aos nossos assuntos tratados aqui. Eu gosto sempre de lembrar que o nosso projeto aqui, ele é voltado para a questão da escatologia, e eu peço que você ore por nós, porque não é fácil a gente tratar de um assunto que para a grande maioria é um assunto muito complexo, muito difícil de nós diluirmos esse tipo de assunto. Eu quero lembrar você também que há pouco mais de um mês nós estamos também no Instagram, você pode nos acompanhar lá no Instagram. Nós sempre disponibilizamos vídeos maravilhosos com um quadro O que você precisa saber. É um quadro que eu disponibilizei exclusivamente para o pessoal que nos acompanha lá no Instagram, tá bom? Estamos usando há pouco mais de um mês e 2, 3 dias mais ou menos, tá bom? Então, como hoje é um dia especial, dia 2 de setembro, nós estamos exatamente agora, hoje, realizando aí, chegando ao nosso 5º mês do canal. E eu vou dar uma continuidade, eu vou trazer através desse vídeo um resumo, assim, muito rápido da questão do Apocalipse capítulo 1. Conforme prometido no vídeo anterior, nós trouxemos um resumo, um resumo do livro do Apocalipse, uma introdução, melhor dizendo, e hoje a gente vai trazer esse resumo do livro do Apocalipse. Antes da gente trazer esse resumo do livro do Apocalipse, eu quero falar uma coisa importante para você. Como nós falamos um pouco sobre números, a questão do número, que é uma coisa muito forte, muito marcante no livro do Apocalipse, então, os 7 ciclos do livro do Apocalipse. Hoje eu quero falar rapidinho para vocês aqui, antes da gente entrar em outro assunto, no resumo do capítulo 1, eu quero falar sobre os 7 ciclos do livro do Apocalipse. O primeiro ciclo do livro do Apocalipse é os 7 selos, que vai do capítulo 4 até o capítulo 8. Os 7 selos, que vai do capítulo 4 até o capítulo 8. O segundo ciclo é os 7 anjos com as 7 trombetas, que vai do capítulo 8 até o capítulo 11. O terceiro ciclo são as 7 histórias, que vai do capítulo 11 até o capítulo 14. O quarto ciclo é as 7 taças, que vai do capítulo 15 e o 16. O quinto ciclo é o que nós chamamos do assunto que vai da Babilônia até
o arrebatamento, né? O período babilônico, e vem o arrebatamento. O sexto ciclo vem falando sobre a batalha final. E o sétimo ciclo vem falando do reino final e o julgamento final. Então, o reino de Deus, melhor dizendo, e o julgamento final. Esses são basicamente os 7 ciclos do livro do Apocalipse. Uma coisa interessante que a gente precisa saber, algumas pessoas acham que o livro do Apocalipse ele é um livro assim, exclusivamente literal. Algumas pessoas acreditam que Apocalipse é um livro exclusivamente literal, outros acreditam que o livro do Apocalipse é um livro que ele é, dentro de toda a sua totalidade, ele é um livro simbólico, ou seja, simboliza coisas que já aconteceram no passado, não é? Já eu acredito que o livro do Apocalipse ele é um livro literal e também um livro simbólico, não apenas de coisas que aconteceram, mas também de coisas que ocorreram no tempo de João, não é? Há 2000 anos atrás, praticamente, e de simbologias de coisas que vão acontecer no nosso tempo. Então, é muito importante a gente entender e tentar compreender isso. Na minha humilde opinião, eu me prendo nessa tese de que o livro do Apocalipse é um livro que ele é literal e ele é simbólico. E dentro da sua simbologia, ele traz simbologias de coisas que aconteceram antes de João, tá certo? No período de João e no período do fim, que é o nosso tempo também. Entrando um pouco na questão do Apocalipse, eu queria tratar com você o verso de número 1 do capítulo, o verso de número 3 do capítulo 1. Se você tiver com a Bíblia nas suas mãos, você pode abrir e compartilhar comigo. O versículo 3, o Senhor vai dizer para João o seguinte, olha só. Bem-aventurado aquele que lê e o que ouve as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. O livro do Apocalipse é um único livro na Bíblia que reserva uma bênção específica para aquele que lê. Observe bem que ele vai dizer, bem-aventurado é aquele que lê. Então, para nós desconstruirmos de uma vez por todas de que o livro do Apocalipse é um livro que mete muito medo ou pavor nas pessoas, eu quero dizer para você que um dos principais assuntos do livro do Apocalipse é essa palavra linda e maravilhosa que é esperança. O livro do Apocalipse traz muita esperança para aqueles que estão aguardando o desfecho de todas as coisas. Nós não estamos vivendo aqui na Terra de maneira à toa ou aleatória. Nós temos uma esperança. E quando você lê o livro do Apocalipse, você percebe que o livro do Apocalipse ele fala sobre a esperança. Esperança daqueles que perseveram, esperança daqueles que batalham para se manter fiel ao Senhor. Agora, existe uma bênção específica, existe uma bênção especial na vida daqueles e sobre a vida daqueles que lê as palavras dessa profecia, como ele mesmo disse no versículo 3, bem-aventurado, feliz é aquele que lê e que ouve, ou seja, você pode não ler o livro do Apocalipse, mas você pode ouvir sobre ele. E só o fato de você ouvir, você já torna-se um bem-aventurado. Uma outra coisa interessante no livro do Apocalipse, além de ter uma bênção, e quando eu falo dessa bênção específica, eu falo de uma bênção específica, mas tão específica a ponto de ser diferente de qualquer outra bênção que um outro livro pode trazer para nós. Não sou eu que estou dizendo. É a própria Escritura que está relatando para nós. Uma outra coisa importante é que a gente já vai ver logo o número 7, aparecendo logo no início, aqui no capítulo 1, no versículo 4, quando ele diz, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz sejam convosco da parte daquele que era, que é e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos de Deus que estão no trono. Então já começa com uma certa estranheza, digamos assim, né? Por 7 espíritos, mas não existe só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é só o Espírito Santo que é o Espírito de Deus, não. Não.
Para a gente entender isso aqui, a gente agora vai entrar na questão da hermenêutica, não é isso? E quando a gente olha para Isaías capítulo de número 11, Isaías capítulo de número 11 é uma coisa importante que a gente vai aprender aqui quando ele fala sobre esses 7 espíritos que está no trono de Deus. Então a gente precisa entender já algumas coisas no livro de Isaías que vão apresentando para nós, e se a gente não buscar recursos de outros livros, a gente não vai compreender o que o livro do Apocalipse está querendo falar para nós. Então, diante dessa entre aspas, dessa expressão estranha, falando dos 7 Espíritos de Deus, a gente vai ler aqui Isaías, capítulo de número 11, verso de número 2, um texto referente ao Messias, ao nosso Salvador e ao nosso Senhor, quando ele diz o seguinte: o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Vai repousar sobre o Senhor Jesus, não é? E a gente percebe que no batismo de Jesus, o Espírito veio sobre ele, né? Repousou sobre ele em forma de uma pomba, indicando a simplicidade do Senhor Jesus e a simplicidade da obra de Deus na vida da humanidade através do Senhor Jesus. Então ele vai dizer o seguinte: o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Aí vem espírito de sabedoria, entendimento, espírito de conselho, de fortaleza, espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então aqui está os 7 espíritos do Senhor em Isaías capítulo 11, versículo 2, não é isso? Espírito de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, temor do Senhor. Então aqui você vai perceber os 7 Espíritos de Deus em Isaías capítulo de número 11, versículo de número 2. É sobre esses 7 Espíritos que o Apocalipse capítulo 1, versículo de número 4, está se referindo. E uma outra coisa, outra referência, eu já falei até isso no outro vídeo, é a questão daquele que é, que era e que há de vir. E mais uma vez precisamos entender que o livro do Apocalipse ele não está escrito linearmente. A gente vai descobrindo e percebendo isso quando a gente vai meditando e mergulhando no conhecimento desse livro. Uma outra coisa que eu quero resumir aqui nesse nosso vídeo, no resumo aqui do capítulo 1 de Apocalipse, é o versículo de número 5, quando ele diz: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, ou seja, é aquele que ressuscitou primeiro, ou seja, vai haver outras ressurreições, mas ele é o único ser que morreu e ressuscitou, tá certo? Ninguém ressuscitou ele. Ele ressuscitou 3 pessoas no Evangelho, pelo menos é o que está registrado para nós. Eu acredito que Cristo ele deve ter ressuscitado outras pessoas, não tenho dúvida, até porque o próprio João ele vai dizer que todas as obras que ele fez não daria para colocar em um livro, ok? Eu acredito sim que ele ressuscitou outras pessoas, mas tratando da própria ressurreição, ou da ressurreição de um homem, sem a ajuda de outras pessoas, ele é o primogênito, ou seja, aqui também ele está indicando que haverá outras ressurreições. Mas ele foi ressuscitado primeiro. E da parte de Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Versículo 6. Constituído nos reis e sacerdotes para Deus seu Pai. A ele a glória e poder para todo sempre. Agora ele vai fazer uma referência à sua segunda vinda, tá certo? Eu costumo dizer que Jesus ele veio 2 vezes, não é? Ele veio primeiro para morrer pelos nossos pecados, para padecer pela humanidade, pagar um alto preço. A sua primeira vinda foi anunciada por João. A segunda vinda, é o meu entendimento, ela tem 2 fases, o arrebatamento e a segunda vinda do Senhor, que é o grande dia do Senhor. Ele volta com a sua igreja para julgar a terra. Esse versículo 7 não é uma referência ao arrebatamento. Esse versículo 7 já é uma referência à vinda gloriosa do Senhor. Por isso que ele vai dizendo: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Por quê? Porque no arrebatamento da igreja, não é todo olho que vai ver.
Eu não acredito que todo olho verá o arrebatamento, porque o arrebatamento é um evento de consolo para aqueles que estão aguardando, ok? A sua vinda, a sua primeira fase da sua segunda vinda, que nós o chamamos de arrebatamento. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 em diante, que o arrebatamento é um evento de consolo. Consolo para quem? Consolo para quem espera, para quem aguarda, e que fique bem claro que o arrebatamento da igreja é só para a igreja, não é para o mundo. Por isso que nem todo olho verá. Só quem vai ver o arrebatamento é quem será arrebatado. E mais, vamos desmistificar o que muitas pessoas pensam de que o arrebatamento do Senhor virá como um ladrão. O arrebatamento do Senhor só virá como um ladrão para quem não está preparado. Para nós que estamos preparados, não virá como um ladrão. Você quer ver uma coisa interessante? Eu vou dar uma pausa aqui, só para mostrar para vocês Mateus 24. O que é que diz aqui Mateus capítulo 24, verso de número 43. Mateus 24, verso 43. Mas considera isso, se o pai de família soubesse a que vigília da hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Se o pai de família soubesse, nós sabemos que ele vai vir, tá certo? Então ele não virá como um ladrão para a igreja do arrebatamento. Ele vai vir como um ladrão para esse pai de família que está disperso, que está desatento, que está dormindo e que não está esperando a chegada dele. A vinda do Senhor, o arrebatamento da igreja, para nós não virá como um ladrão. Você quer ver uma outra referência profunda? Eu não iria nem entrar nesse assunto, mas se faz necessário, haja vista que nós estamos dentro do assunto. Então, quando você vai olhar aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, ele vai dizer o seguinte: quando estiverem dizendo a paz e segurança, ou seja, quando todo mundo estiver distraído, porque tem pastores e líderes que estão nessa mesma vibe aqui, nessa mesma levada, estão desatentos, não estão anunciando a vinda do Senhor. O assunto do arrebatamento da igreja não é um assunto prioritário dentro da sua igreja ou na sua comunidade, tá certo? É muito provável que muitos líderes sejam pegos de surpresas e não subam para o arrebatamento. É muito provável isso. Aliás, grande parte de líderes vai ficar para trás. E aqui ele vai dizer no versículo 3, só para corroborar, só para contribuir com o capítulo 24 e 43 de Mateus. Quando estiverem dizendo paz e segurança, é o que mais está dizendo nesse nosso tempo, né? Acordo de paz, eu já gravei um vídeo sobre isso. Líderes, né? Buscando entendimento entre eles, e aí tem pessoas que estão dizendo que é fruto de oração. Não é fruto de oração. Não misture as coisas, por favor. Isso é resultado de profecia. Não misture resultado de profecia com resultado de oração, ok? Aí ele vai dizer no versículo 3, quando estiverem dizendo a paz e segurança, então virá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Aí ele vai dizer, aqui no versículo de número 2, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. O dia do Senhor. Então, ele está se referindo aqui a esses dois momentos que vai acontecer, porque o dia do Senhor não é simplesmente o dia do juízo final. O dia do Senhor, dentro desse entendimento do dia do Senhor, a gente pode subentender que é o dia da ira do Senhor, o dia do castigo, sabe, o dia do Armagedon. Então o dia do Senhor já está acontecendo a partir de agora. A partir desse momento, na era do arrebatamento, no tempo do arrebatamento. E como eu creio que a nossa geração, o nosso tempo é o tempo do arrebatamento, é também o dia do Senhor, o dia que ele vai trazer o arrebatamento para aqueles que o aguardam. E depois do arrebatamento, vai vir o dia do Senhor, que é o grande dia do Senhor, profetizado nos profetas menores também, como Abacuque, Joel, Sofonias. Você vai perceber que eles tratam o dia do Senhor, mas Sofonias já vai dizer o grande dia do Senhor, não é? Que é o dia principal, aonde tudo será, virá todo o desfecho de tudo, e tudo será aclarado e haverá a decisão final de tudo.
Uma outra coisa interessante aqui no Apocalipse capítulo 1 é o verso de número 8. Eu sou o alfa e o ômega, não é? Alfa é a primeira palavra do alfabeto grego e ômega é a última palavra. É como se fosse A e Z aqui para nós. Então ele está dizendo, eu sou o alfa, eu sou o primeiro. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a segunda letra. Então ele está dizendo, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Então, se ele é o alfa, se ele é o ômega, ele é o princípio, ele está desde o princípio e estará também no final. E eu espero que você esteja assim entendendo esse resumo aqui de Apocalipse capítulo 1, tá certo? Espero que você esteja sendo grandemente abençoado, espero que Deus esteja trazendo entendimento para o seu coração com relação ao livro do Apocalipse. Aí ele fala, eu, João, que também sou o vosso irmão, companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Cristo. Um outro entendimento muito claro que a gente aprende é que muitas pessoas pensam que o sofrimento que ele está passando é coisa do diabo, é coisa do inimigo. E muitas vezes o sofrimento vem para Deus trazer uma revelação dele para nós, sobre ele para nós, trazer um entendimento maior, trazer maturidade. João está revelando que ele foi lançado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. Não fique por aí fazendo campanhas para sair do sofrimento. Não fique por aí, sabe, buscando profetas para trazer resolução para o seu problema imediato. Não. Procure saber de Deus o porquê dessa aflição, o porquê desse momento que você está vivendo. Porque João está dizendo, eu fui lançado nessa ilha, não foi por causa deles, não. Foi por causa da palavra. Deus queria me dar a sua palavra e ele me colocou aqui, ele permitiu que eu estivesse aqui. Eu não sei por que você está vivendo uma situação difícil. Eu não sei por que você está vivendo um momento complicado, mas busque a orientação de Deus. De repente é para Deus trazer mais maturidade, mais entendimento e mais crescimento para a sua vida, tá bom? Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Nós vamos parar por aqui para que nós não venhamos deixar esse vídeo muito extenso, mas quero encerrar com o versículo 10, quando ele diz, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Lembra do que eu falei sobre o dia do Senhor? Para que não entre em contradição com relação ao que eu falei, porque tem pessoas que quando vê essa expressão, o dia do Senhor, pensa que o dia do Senhor é só um dia. Não. Existem, a partir do momento que a gente entra no ciclo profético, já estamos vivendo o dia do Senhor. Tá certo? O arrebatamento da igreja, para quem vai ser arrebatado, já é o dia do Senhor. Ok? Então, depois do arrebatamento, vem a tribulação, vem a grande tribulação, melhor dizendo, aí vem o Armagedon, e aí vai se manifestando o dia do Senhor, até chegar o grande e terrível dia do Senhor, que é o julgamento final, o julgamento de toda a humanidade. Mas aqui ele vai dizendo, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e eu vi detrás de mim uma grande voz, como uma voz de trombeta, ok? E a voz de trombeta, ela anuncia para nós até nos dias de hoje. No próximo vídeo, nós iremos entrar no capítulo de número 12. No capítulo 2, melhor dizendo, capítulo 2. Se você tem alguma dúvida, se você quer fazer alguma pergunta, se você quer acrescentar algum comentário, estamos aqui para compartilhar da palavra de Deus, tá bom? A gente fica por aqui e não esqueça que o fato de você estar sofrendo não significa que você está só. Deus sempre está do seu lado. E a você que pode nos ajudar, se inscreve no canal, deixa teu comentário e deixa também o teu comentário. Até o nosso próximo vídeo.